Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Jurisprudência Conectada, hoje iniciando o nosso 2018 de uma maneira especial. Um Jurisprudência Conectada diferente. Hoje eu tenho aqui a companhia de um amigo querido, de um magistrado exemplar, Dr. Marcelo Benacchio, juiz de direito da Corregedoria Geral de Justiça, titular da 2ª Vara de Registros Públicos da capital, mestre, doutor em Direito Civil, professor aí que se eu fosse apresentar de maneira realmente exemplar, eu talvez gastasse todo o programa do Jurisprudência Conectada falando da alegria que eu tenho, não só como amigo, mas como juiz de tê-lo aqui para comentar um pouquinho sobre responsabilidade administrativa disciplinar dos registradores. Muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo à Arisp, à Uniregistral, para falar de um tema tão sensível e tão importante. Muito obrigado, pelo convite, pela recepção. E, assim, é tão bom ser representado, ser convidado, ser apresentado, pelos amigos, que sempre exageram tudo. E o professor Alberto é amigo meu de longa data, tanto na parte da magistratura quanto como professor, na parte acadêmica. Nós temos um vasto contato. Então, é uma honra muito grande para mim de poder estar aqui. O que me foi colocado foi um comentário de uma decisão da minha lavra, da 2ª Vara de Registros Públicos, uma decisão de setembro de 2017, especificamente do dia 26 de setembro de 2017. Foi um processo administrativo disciplinar sobre o número 54.811/42 de 2016. Esse caso é um caso que a gente vai usar aqui como paradigma para comentar a natureza jurídica da responsabilidade disciplinar do titular de delegação. O que aconteceu nesse caso? Esse caso era um processo em face de um tabelião e na unidade de responsabilidade desse tabelião houve a expedição de uma carta de sentença notarial e essa carta de sentença notarial ela foi expedida sem a totalidade dos documentos que estavam indicados nas normas da Corregedoria Geral de Justiça. Portanto, havia realmente uma irregularidade, a irregularidade era grave, era uma situação delicada e se discutia a imputação de eventual ilícito administrativo praticado pelo tabelião. As circunstâncias desse caso, havia uma situação interessante, porque a carta de sentença notarial ela foi expedida por um preposto do tabelião, na verdade um substituto do tabelião. E aí a discussão que havia era o seguinte, que havia o equívoco, sem dúvida que havia o equívoco. A questão é, o tabelião responderia, o titular da delegação responde pelos equívocos do preposto do ponto de vista administrativo? Essa é uma situação bastante interessante, bastante controvertida, por causa que os precedentes administrativos da Corregedoria Geral da Justiça, não todos, mas na grande maioria, eles colocam a responsabilidade de natureza objetiva, a responsabilidade disciplinar. Então eu aqui vou comentar essa decisão e já ressalvo que, apesar da minha atividade profissional, eu estou aqui pela minha 2ª atividade profissional como professor, na parte científica, tudo. Então isso daqui não tem nenhuma vinculação. Claro, e o tema ele é importante porque a responsabilidade, estou pensando lato sensu agora, é um tema tão importante, tão palpitante, que se formos fazer uma análise histórica da ideia da responsabilidade, e vou me valer aqui da responsabilidade civil, por exemplo, do artigo 22 da 8935, ela foi objeto de um regramento específico na sua origem, depois ela foi reformada por uma vez e reformada mais uma vez agora em maio de 2016 com a indicação de indispensabilidade de dolo ou culpa no artigo 22. Então é um tema, a responsabilidade, lato sensu, e lógico, nós temos aí a responsabilidade criminal no artigo 24, a questão da responsabilidade tributária, trabalhista. Então assim, a responsabilidade do registrador é um tema importante e a disciplinar na esfera administrativa de relevo aí, sem dúvida nenhuma, sobressaltado. Então, por isso a preocupação aqui, não nossa, tanto acadêmica quanto prática, mas esse prático não necessariamente é na condição de magistrado, e sim de interessado, e sim de preocupado com a melhoria na formação acadêmica também, Sim, e a ciência do direito, ela só evolui
por meio da crítica. E por isso que essa conversa, né, eu até pedi para o professor Alberto, né, que estivesse aqui comigo, né, verdade. que gentilmente me atendeu. Por isso que é muito importante esse colóquio para fazer o debate de ideias, não é? Porque imagina se hoje os congressos as pessoas fazem assim, vou me reunir com quem pensa como eu, ou pensa diferente. Precisa ter uma abertura para que haja uma melhora. E o professor Alberto tocou num ponto muito relevante, que a questão é a seguinte, a gente não pode confundir a responsabilidade civil com a responsabilidade disciplinar. Por quê? Porque a responsabilidade civil, ela envolve a noção de dano. Então, a responsabilidade civil, ela vai tratar do quê? Existe uma situação que o direito considera como dano e a norma de responsabilidade civil, ela fala, olha, essa situação que ele fala como dano vai ser transferido para um responsável. Isso é responsabilidade civil. A responsabilidade administrativa disciplinar implica se houve um determinado comportamento ilícito e vai ser imposto uma sanção administrativa disciplinar. Então, notem que tanto a estrutura quanto a função são absolutamente diferentes. Perfeito. Então, não pode se confundir, porque a responsabilidade civil objetiva é algo comum, é algo em todo o mundo, houve um movimento da responsabilidade civil objetiva. Agora, falar que a responsabilidade disciplinar é objetiva, aí já vai um grande espaço. Seguindo, nesse caso que estava comentando, ocorreu o seguinte, se apurou na instrução do feito que o titular da delegação, ele havia orientado o preposto, havia sistemas de controle e funcionava tudo em ordem. A unidade não tinha problemas desse tipo. Apesar disso tudo, acabou havendo um grave equívoco, repito. E aí, o ponto era interessante, porque assim, se se entendesse que a responsabilidade era objetiva, disciplinar, caberia responsabilizar administrativamente o titular da delegação. Se se entendesse que a responsabilidade disciplinar é fundada na culpa subjetiva, não caberia. Por quê? Porque ele não atuou com culpa. Ele teve todos os deveres objetivos de cuidado que lhe incumbiam. E mesmo assim, houve o erro na prestação do serviço. Então, por exemplo, que eventualmente caberia a responsabilidade civil, seria outro sistema. Pelo dano causado. Pelo dano causado, isso não se discute. O que a gente está discutindo é assim, se haveria punição administrativa do titular da delegação. E foi o entendimento nessa decisão foi que não haveria. Por quê? Porque houve uma pesquisa doutrinária nessa decisão de vários autores de direito administrativo e neles, todos os autores citados, eles compreendiam que a responsabilidade disciplinar somente era subjetiva. Então, foi utilizado. E foi mencionado também uma decisão recorrente, que é a decisão do Superior Tribunal de Justiça do agravo nos embargos de declaração de recurso e mandado de segurança número 29.243 do Rio de Janeiro. É um caso interessante, que é uma decisão da punição de um titular da delegação do Rio de Janeiro. E na ementa dessa decisão tem uma menção da natureza objetiva da responsabilidade. Só que a menção está justamente no artigo 22 da 8.935. Portanto, ainda que fale em objetiva, o que me parece é que essa decisão, apesar dela ter referido questão administrativa, ela fez menção ao aspecto de responsabilidade civil e não disciplinar. Então, com a devida vênia, não me parece que essa decisão seja o fundamento da responsabilidade objetiva disciplinar no Superior Tribunal de Justiça. E uma opinião, talvez, a ser refletida, né, doutor Benac? Eu entendo que precisa ser muito bem identificada a situação e esse é um papel muito importante para o juiz, né? O juiz, ao fixar uma indenização, o juiz, ao fixar uma pena, seja ela de qualquer natureza, ele deve analisar por completo todos os fatos e características que estão ao redor daquela situação, né? Então, em tese, só a título de exemplo, a indenização por dano moral, em tese, nunca poderia ser igual para pessoas diferentes, porque cada pessoa vive uma determinada situação, sofreu um abalo diferente com aquilo que aconteceu, os contornos fáticos são diversos e assim por diante, né? E aí a discussão da tarifação da indenização e assim por diante.
levando só a ideia, pelo menos a ideia, a filosofia, dentro da análise da responsabilidade disciplinar, a gente tem que fazer a distinção de atos e fatos isolados ou dentro de um contexto de reiteração de comportamentos pelos prepostos, sem a observância e cuidado de fiscalização pelo titular. Então, guardadas as proporções, imaginemos que um titular extremamente zeloso, cuidadoso com a escolha dos seus funcionários, com a capacitação dos seus funcionários, com o exercício da atividade, erro pontual, gera uma responsabilidade civil pelo dano causado? Talvez sim. Mas gera a responsabilidade disciplinar, e é exatamente esse o ponto da discussão? Acredito que não. Imaginem que ele está de férias com a família, longe da serventia, e acontece um equívoco pontual na autenticação de um determinado documento. A responsabilidade civil, ela está automaticamente atrelada a um impacto gerado pelo determinado ato. Mas a responsabilidade administrativa disciplinar, né? Será que teria aí uma falha na delegação que foi conferida pelo poder público? Acredito que não. E aqui, para eu não ficar sozinho nessa compreensão... Já não está. Já estou aqui para isso. Mas quando as coisas estão difíceis, nós temos que chamar também pessoas de grau qualitativo e não apenas quantitativo. Então eu vou chamar aqui dois grandes estudiosos da área, que é conhecido de todos, que são dois desembargadores e professores. O primeiro é o desembargador e professor Luiz Paulo Allende, que além da brilhante obra dele da regulação, teve um artigo publicado na RDI, volume 81 de 2016, que ele fala que não se cogita de responsabilidade administrativa disciplinar de natureza objetiva, mas fundada na culpa. Ele fala exatamente isso e faz exatamente essa distinção. Porque essa distinção confunde mesmo, Alberto, porque se a gente pensar no passado, a culpa penal, civil e administrativa nem havia, né? Que é uma coisa mais recente aí. Mas assim, a culpa civil e penal, ela era a mesma coisa, depois com a evolução que foi se separando. E, então, de um lado, o desembargador Luiz Paulo, professor doutor Luiz Paulo, e de outro lado, o desembargador e também professor e filósofo também, Ricardo Dipp, que também tem um livro publicado em 2017 pela Quartier Latam, Conceito e Natureza da Responsabilidade Disciplinar dos Registradores Públicos, uma obra específica, e ele fala uma questão que é exatamente o que nós estamos comentando aqui, que somente é possível punir alguém administrativamente se a pessoa tinha liberdade. Liberdade do quê? De escolher o comportamento conforme a norma administrativa, portanto lícito, e podendo escolher esse comportamento por culpa lato sensu, não é? Que engloba o dolo ou culpa, stricto sensu, acabou não tendo aquele comportamento. Aí a pessoa pode ser punida. Agora, se a pessoa não tiver essa liberdade, não pode ser punida por forma objetiva. Então, a conclusão, né, que humildemente aqui eu coloco, é que a responsabilidade disciplinar administrativa dos tabeliães e registradores é fundada na culpa por não haver, ao meu ver, uma norma jurídica ou uma construção jurídica que permita a desconsideração da culpa. Mas essa é uma posição, tem a posição diametralmente oposta, por isso que estamos aqui na jurisprudência comentada, né, de fazer essa questão. E vamos imaginar o seguinte, até na linha do que o professor Alberto falou. Vamos imaginar que um determinado preposto acabe ofendendo ou agredindo verbalmente uma pessoa durante o atendimento. Isso configuraria a responsabilidade disciplinar do titular da delegação? A meu ver, depende. Porque assim, vamos supor que fosse uma pessoa que o titular da delegação, por dever de fiscalização e controle, soubesse que ela estava com algum problema de saúde mental, que não recomendasse que ela tivesse contato com o público para atendimento. Aí, evidentemente, que tem uma questão culposa. Faltou um cuidado. Faltou um dever objetivo de cuidado. Exatamente. Agora, vamos imaginar que ele não tinha como saber isso, a pessoa teve um problema e surtou ali naquele momento. Como é que ele vai ser punido por um ato doloso, ou num ato doloso que fosse, ofendeu alguém, tudo. Então, eu acho que esses que são... Agora,
é um terreno muito pantanoso, que nem o professor Alberto colocou, e eu concordo totalmente. O que precisa verificar é a natureza do dano e a sua relação com toda a atividade. Porque, assim, até os titulares de delegação que nos ouvem aqui, que nos assistem, perdão, vão ter que ver uma coisa. Porque, assim, por melhor que você seja, por mais que você escolha, por mais cuidadoso, com certeza vai ter um erro na sua delegação, vai ter uma irregularidade. Porque é impossível, é a condição humana. É impossível não errar. É impossível não errar. Agora, evidentemente que esse erro, para haver uma punição disciplinar, tem que ser um erro com certas circunstâncias, notadamente a possibilidade da sua não ocorrência e também a sua gravidade. Porque senão imagine que qualquer erro redundasse numa responsabilidade disciplinar. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, todo mundo seria punido todo o tempo. Por quê? Porque o erro também é uma forma de aprendizado. É o que se espera no casamento, né? Um erro, uma forma de aprendizado. É hora de aprendizado. Mas eu concordo com meu amigo e professor, Marcelo. Realmente, a necessidade de análise do elemento subjetivo na responsabilidade administrativa disciplinar é indispensável. Lógico que o tema ele tem aí inúmeras decisões para ambos os lados, responsabilidade objetiva e subjetiva, mas a gente só consegue melhorar e evoluir refletindo. Sim. E a ideia aqui, e sempre foi a ideia do Jurisprudência Conectada, é trabalhar com decisões e reflexões. E assim, quem sabe, a gente evoluir junto. E eu encerro aqui, se me permite, assim, eu respeito a outra posição da responsabilidade objetiva e, assim, em coisas que eu tinha muito mais certeza, depois eu vi que eu estava errado. Imagine em coisas que eu não tenho tanta, que a certeza não são tantas como isso, que eu posso estar errado. Então, não estou aqui afirmando que eu estou certo. Só estou colocando a minha posição, é uma posição cientificamente fundada, é uma posição explicada e que respeita as outras posições e também, atualmente, é minoritária. Mas no passado, antes de 2012, já foi majoritária. Então, a gente não está aqui para abraçar um entendimento. Nós estamos aqui para provocar reflexão em quem nos ouve, que pense, tire suas conclusões, oxalá que escreva, que publique, para que a ciência possa melhorar e que a gente possa cientificamente chegar num local melhor. Então, para nós, a gente não está preocupado onde vamos chegar. Estamos mais preocupados com a beleza do caminho, de se encantar com a ciência, de ver onde vamos chegar. Então, muito obrigado, Alberto. Eu queria agradecer demais. Todos puderam acompanhar e perceber, não só a humildade, mas o brilhantismo que está sempre dentro das decisões e dos bate-papos que o Dr. Benacchio sempre proporciona. Para mim é sempre um prazer e uma honra tê-lo perto, porque eu acho que a gente consegue sempre melhorar ouvindo, refletindo e quem sabe aí no apreciar das paisagens melhorar a nossa caminhada. Gente, muito obrigado, desejo a vocês ótimos estudos, muito obrigado de coração ao meu amigo, magistrado exemplar aqui, Dr. Marcelo Benacchio. Desejo muito sucesso na corregedoria, na gestão 2018-2019. A certeza absoluta que a equipe foi escolhida entre os melhores. Então eu desejo ao desembargador Geraldo Pinheiro Franco e toda a sua equipe do Judicial e Extrajudicial uma gestão iluminada, muito sucesso e, sem dúvida alguma, a sociedade agradece por essas escolhas tão iluminadas no exercício do trabalho. Muito obrigado a todos, gente. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.